O jarro de barro treme em suas mãos, enquanto ela oferece água ao homem caído. O olhar dele grava o gesto simples. No dia seguinte, algo diante de toda a vila muda sua vida para sempre. Inscreva-se no canal e acompanhe essa reviravolta inesperada. O sol já estava alto quando Ana acordou naquela manhã de sábado. O canto dos pássaros entrava pela fresta da janela de madeira desgastada, misturando-se ao som da respiração difícil de sua mãe. 19 anos de vida, e todos os dias pareciam idênticos naquele canto esquecido do mundo. A casa de barro e madeira, com seu telhado remendado e chão de terra batida, era o único lar que conhecia. Levantou-se da esteira que lhe servia de cama, ajeitou o vestido simples de algodão gasto e caminhou até o pequeno fogão a lenha. Precisava preparar o chá de ervas que ajudava a aliviar as dores da mãe antes de sair para buscar água. A senhora Carmen, antes forte e altiva, agora não passava de um corpo frágil preso a uma cama improvisada, dependente dos cuidados constantes da filha. Ana mexeu no fogo quase apagado, soprando as brasas com paciência. Seus dedos calejados eram testemunhas silenciosas do trabalho duro que enfrentava sozinha, desde que a doença da mãe se agravara. Nenhum irmão para dividir o fardo, nenhum pai presente para ajudar. Apenas ela, a filha invisível de uma mulher esquecida. A água do dia anterior havia acabado, e o poço ficava a uma boa caminhada dali. Pegou o jarro de barro, colocou um lenço na cabeça para proteger-se do sol inclemente do sertão nordestino e saiu. A pequena vila de Pedra Branca, no interior, ainda despertava lentamente. Algumas mulheres já varriam as calçadas em frente às suas casas, mas nenhuma a cumprimentou. Ana passou como um fantasma, acostumada à indiferença. "Lá vai a coitada", escutou alguém sussurrar quando passou pela venda do seu antenor. "Uma vida desperdiçada", completou outra voz feminina. Fingiu não ouvir, como sempre fazia. As palavras feriam menos quando ignoradas. A trilha de pedras irregulares que levava ao poço era familiar como as linhas de sua própria mão. Conhecia cada pedra, cada curva, cada pequeno obstáculo. O que não esperava encontrar era o vulto caído próximo ao curral abandonado dos Mendonça, pouco além da cerca quebrada que marcava o fim da propriedade. Por um instante pensou em desviar o caminho. Não conhecia o homem, e na vila eram poucos os forasteiros que apareciam sem anunciar sua chegada. Mas algo na forma como ele estava estirado no chão, com a respiração visivelmente difícil, despertou nela uma compaixão instantânea. Aproximou-se com cautela, segurando firmemente o jarro de barro, pronta para usá-lo como arma se necessário. O homem tinha a camisa rasgada na altura do ombro, manchas de sangue seco desciam pelo braço, e o rosto, apesar da palidez, mostrava traços de uma beleza severa, marcada por linhas de expressão que sugeriam mais do que os prováveis 30 e poucos anos. Não tinha aparência de bêbado ou vagabundo. Suas botas de couro, ainda que empoeiradas, eram de boa qualidade. As mãos, apesar de fortes, não pareciam pertencer a um trabalhador braçal comum. Ana ajoelhou-se ao lado dele, ainda segurando o jarro. O homem abriu os olhos lentamente, revelando um tom de castanho profundo que a encarou com uma mistura de confusão e alívio. Tentou falar, mas ela o interrompeu com um gesto suave. "Fique quieto. Ajudar não precisa de palavra." Ofereceu-lhe o jarro, e ele bebeu com avidez, sem desviar o olhar dos olhos dela. Eram segundos que pareciam se estender em minutos. Havia uma intensidade naquele olhar que Ana nunca tinha experimentado antes. Quando ele finalmente afastou o jarro, seus lábios formaram um agradecimento silencioso. Ana rasgou um pedaço de seu próprio lenço, molhou-o com um pouco da água restante e limpou o rosto dele com delicadeza. "A senhora sabe onde fica a fazenda Aurora?" O homem finalmente perguntou com voz rouca. "Seguindo o caminho da estrada principal, depois da bifurcação de Ipês, umas 2 léguas daqui", respondeu Ana, apontando vagamente na direção norte. "A senhora poderia me ajudar a..." Ele tentou levantar-se, mas uma expressão de dor atravessou seu rosto. "Posso limpar esse ferimento antes", ofereceu Ana. "Tenho conhecimento de ervas que ajudam a fechar cortes."
Não é necessário, ele respondeu, conseguindo finalmente ficar de pé, embora instável. Já tomei tempo demais da senhora. Ana notou que, apesar da situação, ele a tratava com uma deferência que ninguém na vila jamais demonstrara. Chamava-a de senhora, não de menina, como todos faziam, diminuindo sua existência. Obrigado pela água e pela gentileza. São raras por essas bandas. Ela apenas assentiu sem responder. Não estava acostumada a receber agradecimentos. O homem endireitou os ombros, parecendo recuperar um pouco da compostura, e partiu cambaleando, na direção indicada, sem olhar para trás. Ana permaneceu imóvel por alguns instantes, observando a figura se afastar. Depois, continuou seu caminho até o poço, encheu o jarro e retornou para casa, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Como poderia saber que aquele breve encontro mudaria toda a sua existência? Ao retornar para casa, encontrou a mãe desperta, olhando ansiosamente para a porta. Demorou hoje, filha, disse Carmen com voz fraca. Encontrei um homem ferido no caminho. Estava caído perto do curral velho, explicou Ana enquanto colocava água para ferver. Jesus! E você parou para ajudar? Podia ser perigoso. A preocupação da mãe era genuína, mas Ana apenas deu de ombros. Precisava de água. Dei água. Não fiz mais que o certo. Carmen suspirou. Conhecia bem a filha e sua teimosia silenciosa, aquela bondade obstinada que não esperava retribuição. Um dia essa sua bondade vai te trazer problemas, menina. Ana sorriu levemente enquanto preparava o mingau ralo que seria o café da manhã delas. Ou soluções, mãe, quem sabe? O resto do dia transcorreu na mesma rotina de sempre. Ana lavou roupas no pequeno tanque atrás da casa, remendou um vestido velho com retalhos que Dona Josefa, a única vizinha que demonstrava alguma consideração, havia lhe dado, e preparou uma sopa rala com as poucas verduras que sua pequena horta oferecia. Quando a noite caiu, sentou-se na soleira da porta, olhando para o céu estrelado do sertão. Perguntou-se quem seria aquele homem, de onde vinha, o que teria acontecido para deixá-lo naquele estado. Mas eram apenas pensamentos passageiros, como bolhas de sabão que logo se dissipavam no ar. Ana não sabia que naquele exato momento, a 10 quilômetros dali, na imponente sede da fazenda Aurora, o homem que ela havia ajudado estava dando ordens que mudariam para sempre o rumo de sua história. Não podia imaginar que, enquanto ela observava as estrelas com a mesma resignação de sempre, ele olhava para a mesma constelação com uma determinação recém-descoberta. Adormeceu sem saber que o amanhecer traria uma reviravolta completa em sua vida, que a invisibilidade à qual estava condenada seria subitamente substituída por uma luz tão intensa que chegaria a ofuscar. Mas o destino, como o sol nascente, já estava a caminho, imparável em sua trajetória. O amanhecer chegou com a mesma rotina de sempre. Ana levantou antes do sol raiar, acendeu o fogo para esquentar a água do chá da mãe e preparou-se para mais um dia idêntico aos anteriores. A pequena janela de madeira deixava entrar a primeira luz do dia, iluminando parcialmente o rosto cansado de Carmen, que ainda dormia. Ana observou a mãe por alguns instantes, notando como as rugas haviam se aprofundado nos últimos meses, como se cada dia de sofrimento deixasse sua marca visível naquela pele que um dia fora lisa e viçosa. Ajeitou o chale nos ombros e pegou o jarro de barro pronta para a primeira viagem ao poço. Abriu a porta e parou subitamente. Um silêncio diferente pairava no ar, uma expectativa que não conseguia explicar. Olhou para o horizonte e notou uma nuvem de poeira se erguendo na estrada principal que cortava a vila. Instintivamente, recuou um passo. Em Pedra Branca, visitantes eram raros e nem sempre bem-vindos. O barulho de rodas e cascos de cavalos começou a chegar até ela, crescendo a cada instante. Não era apenas uma carroça, mas várias. O som incomum acordou a mãe, que chamou da cama improvisada. Ana, o que está acontecendo? Não sei, mãe. Parece que vem gente pela estrada. Carmen tentou erguer-se, mas o corpo frágil não respondeu. Como queria. Ana voltou para dentro, ajudou a mãe a sentar-se e trouxe a cadeira de rodas improvisada que um carpinteiro da vila havia feito por caridade anos atrás. Com esforço,
acomodou a mãe na cadeira e voltou para a porta. O espetáculo, que viu, a deixou sem palavras. 1, 2, 3... Mais carroças do que conseguia contar vinham pela trilha de pedras, levantando poeira e atraindo olhares curiosos dos moradores, que começavam a sair de suas casas. As carroças eram grandes, bem construídas, puxadas por cavalos fortes e bem tratados. Na primeira delas, um homem robusto segurava as rédeas com firmeza. Atrás vinham as outras, todas carregadas com volumes cobertos por lonas. Uma verdadeira procissão se formava, e o mais impressionante, todas pareciam se dirigir para o final da trilha, exatamente onde ficava sua humilde casa. "Mãe, acho que vem para cá", sussurrou Ana, incrédula. "Para cá? Impossível, filha. Quem viria nos visitar com tanta pompa?" As carroças pararam uma a uma, formando uma fila impressionante diante da pequena casa. Os poucos vizinhos que tinham saíram para a rua, observando a cena com espanto. Dona Josefa, a vizinha idosa que ocasionalmente ajudava Ana, aproximou-se com passos hesitantes, parando ao lado dela. "Menina, o que você fez para merecer tanta visita?" Ana não respondeu. Não tinha resposta. Estava tão surpresa quanto todos. Da última carroça, maior e mais ornamentada que as outras, desceu um homem alto, de porte elegante, vestindo roupas finas que contrastavam com o ambiente simples da vila. Ana sentiu o coração falhar uma batida. Era ele, o homem que havia ajudado no dia anterior, agora transformado. Não havia mais sangue, nem camisa rasgada, nem aparência de fragilidade. Em seu lugar estava um homem que exalava autoridade e poder. Ele caminhou com passos firmes até ficar diante da casa de Ana, olhando-a diretamente nos olhos, com uma intensidade que a fez sentir como se só existissem os dois naquele momento. "Bom dia, senhora", ele disse, com uma voz que carregava o tom de comando natural de quem está acostumado a ser obedecido. Ana apenas assentiu com a cabeça, incapaz de articular palavras. O burburinho crescia ao redor. Os moradores da vila aproximavam-se curiosos, comentando entre si. "É o Dr. Rafael Müller", Ana ouviu alguém dizer. "O dono da fazenda Aurora." "O homem mais rico deste lado do estado", completou outra voz. Rafael Müller deu mais alguns passos e parou no centro do pequeno espaço que servia de quintal para a casa de Ana. Olhou ao redor, para os rostos curiosos que se aglomeravam, e então falou em voz alta e clara. "Ontem, eu estava voltando de uma viagem quando fui atacado por ladrões na estrada. Consegui escapar, mas estava ferido e exausto quando caí perto daqui." Fez uma pausa, olhando diretamente para Ana. "Esta mulher me encontrou. Não me conhecia. Não sabia quem eu era. Poderia ter passado direto, como tantos fazem quando veem alguém caído, mas não o fez." Os murmúrios aumentaram. Ana sentiu o peso dos olhares sobre si. Pela primeira vez em anos não era invisível. Era o centro das atenções, e isso a deixava profundamente desconfortável. Ela me ofereceu água, limpou meu rosto e fez isso sem pedir nada em troca, sem fazer perguntas, sem esperar reconhecimento. Rafael aproximou-se mais de Ana, que permanecia imóvel na soleira da porta, com a mãe na cadeira de rodas logo atrás. "Água, quando vem da mão certa, vale mais que ouro", ele continuou. "E quem partilha a água em silêncio merece viver entre os grandes." Virou-se então para os homens nas carroças e fez um gesto amplo com o braço. "Descarreguem tudo." A ordem foi imediatamente obedecida. Homens fortes desceram das carroças e começaram a descarregar os volumes. Para espanto de Ana e de todos, os presentes eram sacos de farinha, arroz, feijão, caixas com medicamentos, cobertores novos, roupas, ferramentas, utensílios domésticos, até mesmo um colchão novo, ainda embalado. Tudo foi sendo colocado organizadamente no pequeno quintal, formando uma montanha de bens que valia mais do que tudo o que Ana possuíra em toda a sua vida. Isso é para nós?" Ana finalmente conseguiu perguntar com voz trêmula. Rafael sorriu pela primeira vez, um sorriso que transformou completamente seu rosto severo, suavizando as linhas de expressão e iluminando seus olhos escuros. "É apenas o começo, senhora Ana." Ele sabia seu nome. "Como?"
Ana não tinha ideia. Mas não precisamos de tanta coisa, ela protestou, sentindo-se diminuída diante de tamanha generosidade. Não é uma questão de necessidade, mas de merecimento. Respondeu Rafael com uma suavidade que contrastava com sua postura autoritária. E a senhora merece muito mais do que isso. Virou-se para um homem de meia idade que acabara de descer de uma das carroças, carregando uma maleta. Este é o Dr. Oliveira, médico da fazenda. Ele veio examinar sua mãe e ficará à disposição para os cuidados necessários. Carmen, que até então observara tudo em silêncio, começou a chorar baixinho. Eram lágrimas silenciosas que escorriam pelo rosto marcado pelo sofrimento. Ana apertou a mão da mãe, sentindo a própria emoção formar um nó em sua garganta. Estes homens, Rafael continuou, apontando para um grupo que descarregava materiais de construção, vão reformar sua casa. Telhado novo, piso, janelas, tudo o que for preciso para torná-la confortável e segura. Ana olhou ao redor para os rostos dos vizinhos que agora a encaravam com uma mistura de espanto e respeito. As mesmas pessoas que por anos a haviam ignorado, tratando-a como invisível, agora a viam sob uma nova luz. Era estranho, quase desconfortável. Por que está fazendo isso? Ela perguntou num impulso de sinceridade que surpreendeu a si mesma. Rafael aproximou-se mais, baixando a voz para que apenas ela pudesse ouvir. Porque em toda a minha vida, cercado de pessoas que só veem meu dinheiro e minha posição, nunca encontrei alguém que simplesmente oferecesse ajuda sem esperar algo em troca. A senhora me deu mais do que água, Ana. Me deu esperança na humanidade. Havia uma vulnerabilidade naquelas palavras que tocou Ana profundamente. Por trás da fachada do poderoso fazendeiro, existia um homem que buscava algo que todo o seu dinheiro não conseguia comprar: autenticidade. O restante do dia passou como um sonho febril. A casa foi invadida por trabalhadores que mediam, planejavam, removiam o telhado velho para colocar um novo. O Dr. Oliveira examinou Carmen com cuidado, receitou medicamentos que foram imediatamente providenciados e garantiu que, com o tratamento adequado, ela poderia melhorar significativamente. Mulheres da vila que antes mal cumprimentavam Ana, agora se ofereciam para ajudar com a limpeza, com a comida, com tudo o que fosse necessário. Era como se, da noite para o dia, Ana tivesse passado de pária a celebridade. Rafael supervisionava tudo pessoalmente, dando ordens precisas, garantindo que cada detalhe fosse executado com perfeição. No final da tarde, quando o sol já começava a se pôr, ele encontrou Ana sentada em um tronco de árvore atrás da casa, buscando alguns minutos de solidão em meio à agitação. "Está tudo bem?" ele perguntou, sentando-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Ana olhou para o horizonte, onde o sol pintava o céu de laranja e vermelho. "É estranho. Em um dia minha vida virou de cabeça para baixo. Para melhor, espero. Sim, claro, é só que não estou acostumada a receber tanta atenção. Sempre fui invisível nesta vila." Rafael observou-a com intensidade. A invisibilidade às vezes é uma proteção, mas também pode ser uma prisão. Ana assentiu, compreendendo exatamente o que ele queria dizer. "O senhor também se sente invisível às vezes?" A pergunta pegou Rafael de surpresa. Ele hesitou antes de responder. De uma forma diferente. As pessoas veem o que querem ver. O fazendeiro, o patrão, o homem de negócios, raramente veem além disso. "Ontem eu só vi um homem precisando de água", disse Ana com simplicidade. Rafael sorriu novamente, aquele sorriso que transformava seu rosto. "E é por isso que estou aqui hoje." Ele se levantou ajeitando a roupa impecável. "Tenho uma proposta para lhe fazer, Ana, mas não hoje. Amanhã, quando tiver tido tempo para absorver todas essas mudanças." Ana assentiu, curiosa, mas sem pressionar. Rafael despediu-se com um gesto de cabeça e caminhou de volta para a frente da casa, onde sua carroça o esperava. Antes de partir, voltou-se uma última vez para Ana. "Até amanhã, senhora Ana." "Até amanhã, senhor Rafael," ela respondeu, sentindo que aquela despedida era também o início de algo novo e inesperado em sua vida. A noite caiu sobre a vila de Pedra Branca, mas pela primeira vez em muitos anos, a casa de Ana não estava na escuridão.
Luzes foram instaladas, iluminando cada cômodo. Um gerador ronronava suavemente no quintal, fornecendo energia elétrica que nunca antes tivera. No novo colchão, Carmen dormia profundamente, sob efeito dos medicamentos que prometiam aliviar seu sofrimento. Ana, no entanto, não conseguia dormir. Sentada na nova cadeira perto da janela renovada, olhava para as estrelas e se perguntava o que o amanhã traria. Que proposta Rafael Müller teria para lhe fazer? E como sua vida, tão simples até então, se adaptaria a essas mudanças repentinas? Com essas perguntas girando em sua mente, Ana finalmente adormeceu, sem saber que a verdadeira reviravolta em sua história ainda estava por vir. A manhã seguinte trouxe uma Ana diferente. Ao despertar na cadeira onde adormecera, precisou de alguns segundos para reconhecer o próprio lar. O teto novo, sem goteiras. As paredes, agora lisas e pintadas de um suave tom de azul. O chão, coberto por um piso de cerâmica simples, mas infinitamente superior à terra batida que sempre conhecera. Levantou-se, sentindo o corpo dolorido pela noite mal dormida, e caminhou até o quarto onde sua mãe descansava. Carmen dormia profundamente no colchão novo, com uma expressão de serenidade que Ana não via há anos. Ao lado da cama, uma mesinha de cabeceira que não existia no dia anterior, abrigava os medicamentos cuidadosamente organizados pelo Dr. Oliveira, com horários anotados em um papel. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Ana abriu para encontrar Dona Josefa, sorrindo timidamente, com uma cesta coberta por um pano de algodão. "Bom dia, filha. Trouxe um café da manhã para vocês. Pão fresquinho, queijo, café, um pouco de tudo." Ana aceitou a cesta, surpresa com o gesto. "Obrigada, Dona Josefa. Não precisava se incomodar." A senhora idosa fez um gesto de dispensa com a mão. "Que nada, menina. Você merece isso e muito mais. Todo mundo na vila está falando sobre o que aconteceu ontem. Nunca vi nada igual." Ana convidou-a a entrar, sentindo-se estranha ao oferecer um assento em sua própria casa, agora tão diferente. Dona Josefa sentou-se à mesa nova da cozinha, olhando ao redor com admiração. "É quase um milagre, não é? Como sua vida mudou da noite para o dia." Ana serviu café para ambas em canecas de cerâmica que faziam parte dos presentes de Rafael. "Ainda estou tentando entender tudo isso", confessou. "O Sr. Müller disse que voltaria hoje com uma proposta." Os olhos de Dona Josefa brilharam de curiosidade. "Proposta? Que tipo de proposta?" "Não sei. Ele não explicou." "Ai, menina, tome cuidado." A idosa baixou a voz como se temesse ser ouvida. "Homens ricos como ele às vezes têm intenções que não são... Não é nada disso." Ana interrompeu, sentindo o rosto esquentar. "Ele tem sido muito respeitoso." Dona Josefa deu de ombros. "Só estou dizendo para você ficar atenta. O mundo não costuma ser tão generoso sem pedir algo em troca." A conversa foi interrompida por um novo movimento na entrada da vila. Não eram tantas carroças como no dia anterior, mas uma única, elegante, puxada por 2 cavalos negros impecáveis. Rafael Müller vinha sozinho desta vez, conduzindo pessoalmente o veículo. Vestia roupas mais simples que no dia anterior, mas que ainda assim denunciavam sua posição social. Calça de tecido fino, camisa branca de mangas dobradas até os cotovelos, revelando antebraços fortes e botas de couro legítimo. Parou diante da casa renovada e desceu com um movimento ágil. Ana sentiu o coração acelerar involuntariamente. Havia algo na presença daquele homem que causava um efeito perturbador nela. "Com licença", murmurou para Dona Josefa, dirigindo-se à porta. Antes mesmo que pudesse abri-la, Rafael bateu suavemente. Quando seus olhares se encontraram, houve um momento de silêncio carregado de algo indefinível. "Bom dia, senhora Ana", ele disse finalmente, com uma formalidade que contrastava com a intensidade de seu olhar. "Espero não estar vindo cedo. Demais." "De modo algum, Sr. Müller. Por favor, entre." Rafael entrou tirando o chapéu em um gesto de respeito. Cumprimentou Dona Josefa com educação, mas seus olhos logo voltaram para Ana. "Como passou a noite? A casa está confortável?" "Mais do que poderíamos sonhar", respondeu Ana sinceramente. "Mamãe está dormindo melhor do que em anos." Um sorriso breve iluminou o rosto de Rafael.
Fico satisfeito em ouvir isso. Doutor, Oliveira me disse que ela responde bem aos medicamentos. Dona Josefa, percebendo a intensidade no ar, levantou-se discretamente. Bem, vou deixá-los conversar. Tenho coisas para fazer em casa. Despediu-se e saiu, não sem antes lançar um olhar significativo para Ana, como um lembrete de sua advertência anterior. Quando ficaram a sós, Rafael pareceu relaxar ligeiramente. Aceitou o café que Ana ofereceu e sentou-se à mesa, observando-a, com atenção enquanto ela se movimentava pela cozinha. A senhora parece diferente hoje, ele comentou. Ana ergueu as sobrancelhas, surpresa. Diferente como? Mais presente. Ontem parecia um pouco perdida com tudo o que estava acontecendo. Ana sorriu levemente. Acho que ainda estou, mas estou tentando aceitar que às vezes a vida muda sem avisar. Rafael assentiu, aprovando a resposta. É exatamente sobre mudanças que vim falar. Colocou a xícara na mesa e olhou diretamente nos olhos dela. Tenho uma propriedade nos arredores da fazenda principal, a antiga Casa de Apoio Santo Antônio. Era um lugar que acolhia viúvas, mães solteiras e jovens sem recursos, criado pelo meu avô há muitos anos. Com o tempo, foi sendo negligenciado, especialmente após a morte dele. Fez uma pausa como se escolhesse as palavras. Decidi reativá-lo. Reformei o espaço, mobiliei e preparei tudo, mas falta o essencial, alguém para coordenar. Ana franziu o senho, sem entender onde ele queria chegar. E o senhor está me contando isso porque quero que a senhora assuma a coordenação do centro. Rafael completou, observando atentamente a reação dela. Ana arregalou os olhos incrédula. Mas eu não tenho formação, não sei administrar nada, nunca liderei. A senhora tem exatamente o que procuro. Compaixão genuína, capacidade de ajudar sem julgamentos e uma força interior que poucas pessoas possuem. Hannah levantou-se agitada e caminhou até a janela. Lá fora, a vida da vila seguia seu curso normal, mas dentro dela, um turbilhão de emoções se agitava. Por que eu? O senhor mal me conhece. Rafael também se levantou, mas manteve distância, respeitando o espaço dela. Conheço o suficiente. Vi como a senhora cuida da sua mãe em condições que fariam muitos desistirem. Vi como me ajudou quando eu não era nada além de um estranho ferido. E tenho observado como reage a toda essa mudança. Com gratidão sim, mas sem deslumbramento, sem perder a essência. Ana virou-se para encará-lo, sentindo uma mistura confusa de medo e excitação. E se eu não conseguir? E se decepcionar o senhor? Um sorriso suave suavizou as feições de Rafael. Então aprenderemos com os erros e tentaremos novamente. Não espero perfeição, senhora Ana. Espero honestidade e dedicação. Ela respirou fundo considerando a proposta. Pensou em sua mãe, que precisava de cuidados constantes. Como se lesse seus pensamentos, Rafael acrescentou. Sua mãe poderá ir com a senhora, é claro. Há uma casa confortável anexa ao centro, com todo o espaço necessário. E Dr. Oliveira visitará regularmente para acompanhar o tratamento dela. Ana mordeu o lábio, ainda insegura. Não sei se tenho coragem. Coragem? Rafael deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. A senhora enfrentou a pobreza, o abandono, a doença da sua mãe, a indiferença desta vila por anos, sem jamais perder a dignidade. Se isso não é coragem, não sei o que seria. Havia uma admiração genuína em sua voz que tocou Ana profundamente. Algo dentro dela, uma pequena semente de autoconfiança que nunca tivera chance de florescer, começou a despertar. Quando precisaria da minha resposta? Não há pressa, Rafael respondeu, surpreendendo-a. Pense com calma. Converse com sua mãe. Decida o que é melhor para vocês duas. Caminhou até a porta colocando o chapéu. Voltarei em 3 dias. Até lá a reforma da casa estará completamente finalizada e a senhora terá tempo para refletir. Antes de sair, virou-se uma última vez. E Ana era a primeira vez que ele a chamava pelo nome, sem o formal senhora. Sim, independentemente da sua decisão, tudo o que foi feito aqui permanece. Não é uma troca, é um reconhecimento do seu valor.
Com essas palavras ele partiu, deixando Ana em um turbilhão de pensamentos. Os 3 dias que se seguiram foram de profunda reflexão para Ana. Conversou longamente com sua mãe, que, surpreendentemente, mostrou-se entusiasmada com a ideia. Filha, você passou a vida cuidando de mim. Talvez seja a hora de expandir esse cuidado para outras pessoas que precisam, Carmen disse, com uma clareza que os novos medicamentos haviam lhe devolvido. Ana também falou com Dona Josefa, que inicialmente expressou preocupação, mas acabou reconhecendo a oportunidade única que se apresentava. Só não se esqueça de nós, dos simples, quando estiver lá em cima, a idosa pediu, com lágrimas nos olhos. Na manhã do 3º dia, quando Rafael retornou, Ana já havia tomado sua decisão. Ele a encontrou na varanda da casa renovada, onde uma cadeira de balanço, outro presente inesperado, agora ocupava um lugar de destaque. Bom dia, senhora Ana. Ele cumprimentou com o mesmo respeito de sempre. Bom dia, senhor Müller. Ela respondeu, indicando a cadeira ao lado para que ele se sentasse. Por alguns momentos, ficaram em silêncio, observando o movimento da vila que aos poucos se acostumava com a nova realidade da casa no fim da trilha. Aceito sua proposta, Ana disse finalmente, com uma firmeza na voz que surpreendeu a ambos. Rafael não conseguiu esconder um sorriso de satisfação. Fico genuinamente feliz com sua decisão. Mas tenho algumas condições, ela continuou surpreendendo-o. Condições? Sim, quero aprender. Sobre administração, sobre como o centro funciona, sobre tudo o que precisarei saber para fazer um bom trabalho. Não quero ser apenas uma figura decorativa. Rafael assentiu, aprovando. Claro, providenciarei professores, livros, tudo o que for necessário. E quero poder trazer Dona Josefa para nos visitar regularmente. Ela é a única pessoa que se importou conosco todos esses anos. Sem problemas. Pode visitá-las quando quiser ou mesmo morar no centro, se preferir. Ana respirou fundo antes de apresentar sua última condição. Quero sua palavra de que se eu não me adaptar, se não conseguir cumprir o que espera de mim, poderemos voltar para cá sem julgamentos. Rafael a observou por um longo momento antes de responder. Tem minha palavra, mas tenho certeza de que não será necessário. Estendeu a mão para selar o acordo e Ana a apertou firmemente. O toque breve e formal enviou uma corrente de eletricidade pelo braço dela, fazendo-a retirar a mão rapidamente. Um brilho nos olhos de Rafael sugeriu que ele sentira o mesmo. Quando deveremos partir? Ana perguntou para disfarçar o momento de tensão. Amanhã, se for conveniente. Tudo já está preparado para recebê-las. E assim, com uma decisão que mudaria para sempre o curso de sua vida, Ana começou a preparar-se para deixar a vila que sempre fora seu lar. A notícia espalhou-se rapidamente, e pela primeira vez, os moradores de Pedra Branca olhavam para ela com algo além da pena ou indiferença. Havia respeito, talvez até uma ponta de inveja. Ana percebeu com uma mistura de amargura e satisfação como as pessoas podiam mudar rapidamente de atitude quando a situação social de alguém se transformava. Enquanto arrumava as poucas roupas que possuía, agora complementadas por peças novas enviadas por Rafael, Ana se perguntava como seria sua nova vida. Temia o desconhecido, claro, mas ao mesmo tempo sentia uma excitação que nunca experimentara antes. Estava prestes a deixar a invisibilidade para trás e entrar em um mundo completamente novo. E embora não admitisse nem para si mesma, parte dessa excitação vinha da perspectiva de estar mais próxima de Rafael Müller, o homem enigmático que havia virado sua vida de cabeça para baixo com um simples gesto de gratidão. À noite, sentada à beira da cama da mãe, Ana pegou nas mãos enrugadas de Carmen e perguntou com voz baixa: "A senhora acha que estou fazendo a coisa certa, mãe?" Carmen sorriu, com uma lucidez que os novos tratamentos haviam restaurado. "Filha, a vida raramente nos oferece segundas chances. Quando oferece, devemos agarrá-las com as 2 mãos." Ana assentiu, reconfortada pelas palavras sábias da mãe. "Tenho medo do que vem pela frente", confessou. "O medo só existe até darmos o primeiro passo", respondeu Carmen, apertando a mão da filha. "Depois transforma-se em coragem." Com essas palavras ecoando em sua mente, Ana adormeceu pela última vez na casa onde crescera,
sonhando com horizontes desconhecidos e possibilidades que nunca imaginara estarem ao seu alcance. O amanhecer traria não apenas um novo dia, mas uma nova vida. E no centro dessa transformação estava um homem, cuja presença mexia com ela de formas que ainda não compreendia completamente. O destino que por tanto tempo parecera adormecido em sua vida, agora se mostrava vigoroso e imprevisível. A Casa de Apoio Santo Antônio revelou-se muito mais imponente do que Ana havia imaginado. Localizada a cerca de 2 quilômetros da sede da Fazenda Aurora, era uma construção antiga, de estilo colonial, com varandas amplas, janelas grandes e um jardim exuberante que abraçava a propriedade. Quando a carruagem que transportava Ana e sua mãe cruzou os portões de ferro forjado, um grupo de funcionários já aguardava para recebê-las, formando uma fila organizada diante da entrada principal. Ana sentiu o estômago revirar de nervosismo. Nunca em sua vida havia sido recebida com tanta formalidade. Carmen, sentada ao seu lado, apertou sua mão em um gesto silencioso de apoio. Rafael, que vinha em outra carruagem logo atrás, aproximou-se para ajudá-las a descer. Ofereceu o braço a Ana, que o aceitou com hesitação, sentindo novamente aquela estranha corrente de eletricidade ao toque dele. "Bem-vindas à sua nova casa", ele disse, com um sorriso discreto. A casa anexa ao centro, destinada a Ana e sua mãe, era um pequeno sobrado de 2 quartos, mobiliado com simplicidade elegante. Nada ostentoso, mas infinitamente superior a qualquer coisa que Ana jamais possuíra. Uma enfermeira havia sido contratada especialmente para cuidar de Carmen, permitindo que Ana pudesse dedicar-se integralmente às suas novas funções. Depois de garantir que mãe e filha estavam confortavelmente instaladas, Rafael conduziu Ana para um tour pelo centro principal. O espaço, recentemente reformado, contava com dormitórios coletivos, uma cozinha industrial, refeitório, salas de aula, enfermaria e até mesmo uma pequena biblioteca. Tudo havia sido pensado para oferecer não apenas abrigo, mas dignidade e oportunidades de crescimento para as mulheres que ali seriam acolhidas. "No momento, o centro está vazio", explicou Rafael, enquanto caminhavam pelos corredores silenciosos. "Queria que a senhora tivesse tempo para se adaptar antes que as primeiras residentes chegassem." Ana assentiu, grata pela consideração. Pararam diante de uma porta de madeira trabalhada. Rafael abriu-a, revelando um escritório aconchegante, com uma escrivaninha de mogno, estantes de livros e uma janela que oferecia vista para os jardins. "Este é seu escritório", ele anunciou. "Daqui, a senhora coordenará todas as atividades do centro." Ana entrou hesitante no espaço, sentindo-se imediatamente deslocada. A cadeira de couro atrás da escrivaninha parecia intimidadora, um símbolo de autoridade que nunca imaginara possuir. "Sr. Muller, tenho medo de não estar à altura." "Rafael", ele interrompeu gentilmente. "Por favor, me chame de Rafael. Se vamos trabalhar juntos, precisamos de menos formalidade." "Rafael", Ana repetiu, sentindo o nome estranho em sua língua. "E eu sou apenas Ana." Ele sorriu, aquele sorriso que transformava seu rosto geralmente austero. "Nada em você é apenas Ana. Essa é uma lição que aprenderá com o tempo." O comentário trouxe um rubor inesperado às faces dela, que desviou o olhar para esconder a reação. Rafael caminhou até a escrivaninha e pegou uma pasta de couro. "Aqui está tudo o que precisa saber sobre o funcionamento do centro. Regras, procedimentos, orçamento, programas educacionais. Sugiro que estude com calma nos próximos dias." Ana aceitou a pasta, sentindo o peso das responsabilidades que vinha com ela. Se eu tiver dúvidas." "Estou sempre disponível", Rafael respondeu prontamente. "A sede da fazenda não está longe e visito o centro regularmente." Fez uma pausa, observando-a com atenção. "Além disso, contratei uma assistente para ajudá-la nos primeiros meses. Clarissa tem experiência em administração e será um bom apoio enquanto a senhora aprende." Ana sentiu um alívio momentâneo ao saber que não estaria completamente sozinha naquele desafio. Nas semanas que se seguiram, Ana mergulhou de corpo e alma em suas novas responsabilidades. Passava os dias estudando os documentos deixados por Rafael,
familiarizando-se com cada aspecto do funcionamento do centro. Clarissa, uma jovem de 30 anos com formação em administração, mostrou-se uma mentora paciente e eficiente, guiando-a pelos meandros de planilhas, relatórios e protocolos. À noite, Ana visitava a mãe, que florescia sob os cuidados da enfermeira Dona Teresa. Carmen ganhava peso, cor nas faces e uma disposição que Ana não via há anos. "Você parece feliz, filha", Carmen comentou certa noite, enquanto Ana lhe trançava os cabelos grisalhos. "Estou adaptando-me", Ana respondeu cautelosa. "É mais que isso. Há um brilho nos seus olhos que nunca vi antes." Ana sorriu, reconhecendo a verdade nas palavras da mãe. Apesar do medo inicial, sentia-se desabrochando naquele novo ambiente, descobrindo capacidades que nunca soubera possuir. Um mês após sua chegada, o centro recebeu suas primeiras residentes. 3 viúvas idosas sem família, 2 mães solteiras com filhos pequenos e 4 jovens órfãs, encaminhadas por um juiz da comarca. Hannah as recebeu pessoalmente, mostrando os espaços, explicando as regras e, principalmente, assegurando-lhes que ali encontrariam não apenas abrigo, mas respeito e oportunidades. Com a chegada das residentes, a rotina de Ana intensificou-se. Supervisionava as refeições, os programas educacionais, as aulas de artesanato e costura, as consultas médicas. Cada problema, cada conflito, cada necessidade passava por ela. E, para sua própria surpresa, descobriu-se competente. Suas origens humildes, que poderiam parecer uma desvantagem, revelaram-se uma força. Compreendia como poucas as dificuldades e anseios daquelas mulheres. Rafael visitava o centro regularmente, sempre discreto, observando mais do que interferindo. Ana notava seu olhar de aprovação quando a via interagindo com as residentes, resolvendo problemas, implementando melhorias. Uma tarde, enquanto Ana supervisionava uma aula de alfabetização para as crianças, sentiu a presença dele atrás de si. Virou-se para encontrá-lo, observando-a com uma intensidade que fez seu coração acelerar. "Está fazendo um trabalho admirável", ele comentou em voz baixa para não perturbar a aula. "Aprendo a cada dia", ela respondeu modesta. "Gostaria de conversar em particular", Rafael continuou. "Quando terminar aqui." Ana assentiu, curiosa e ligeiramente apreensiva. No escritório, Rafael parecia inusualmente tenso. Caminhou até a janela, olhou para fora por alguns instantes, depois virou-se para encará-la. "Recebi um convite para um jantar beneficente em Salvador na próxima semana. Os maiores fazendeiros e empresários da região estarão presentes." Fez uma pausa, como se escolhesse as palavras. "Gostaria que me acompanhasse." Ana arregalou, os olhos pega completamente de surpresa. "Eu? Mas por quê?" Rafael aproximou-se, diminuindo a distância entre eles. "Porque tenho orgulho do trabalho que está realizando aqui. Porque quero apresentá-la à sociedade que apoia financeiramente projetos como este. E porque..." Hesitou. Algo raro em um homem geralmente tão seguro. Apreciaria sua companhia. Ana sentiu o rubor subir pelo pescoço até as faces. Não estava preparada para aquele tipo de convite, para o que ele poderia significar. "Não sei se seria apropriado", murmurou. "Não pertenço a esse mundo." "E a qual mundo você pertence, Ana?" A pergunta, feita com suavidade, tocou em um ponto sensível. Desde que saíra de Pedra Branca, Ana vivia em uma espécie de limbo. Não mais a jovem invisível da vila, mas também não totalmente integrada ao novo ambiente. "Não sei", respondeu honestamente. "Estou em algum lugar entre 2 mundos." Rafael sorriu compreensivo. "Exatamente onde estou também." A confissão surpreendeu Ana. "Você? Mas é o dono da fazenda mais próspera da região, respeitado por todos. E ainda assim, nunca me senti completamente parte desse mundo de aparências e convenções sociais." Aproximou-se mais um passo. "Talvez por isso nos entendamos tão bem." Ana sentiu a respiração acelerar com a proximidade dele. Havia algo no ar entre eles, uma tensão quase palpável que crescia a cada encontro. "Não tenho roupas adequadas para um evento assim", ela disse, buscando uma desculpa prática para esconder o turbilhão de emoções que a invadia. Rafael sorriu.
Isso é facilmente resolvido. Posso enviar a melhor costureira de Salvador para tirar suas medidas. Vendo a hesitação dela, acrescentou: pense nisso como parte do seu trabalho como coordenadora. Criar conexões que possam beneficiar o centro. Ana assentiu lentamente. Colocado dessa forma, o convite parecia menos intimidador, menos pessoal. Está bem, irei com você. A semana que se seguiu foi de intensos preparativos. A costureira veio, como prometido, e criou para Ana um vestido que superava qualquer coisa que ela jamais sonhara usar. Azul marinho, de seda pura, com um corte elegante que valorizava sua figura sem ser ostensivo. Clarissa ofereceu-se para ensiná-la a etiqueta básica, como se portar à mesa, como cumprimentar pessoas importantes, como engajar em conversas sociais. Não tente ser quem não é, aconselhou Clarissa. Sua autenticidade é seu maior trunfo. Na noite do jantar, enquanto se olhava no espelho do quarto, Ana mal reconhecia a mulher que a encarava de volta. O vestido elegante, o cabelo arrumado, em um coque simples, mas sofisticado. A maquiagem leve que realçava seus traços. Fisicamente estava transformada, mas por dentro, o medo e a insegurança persistiam. Sua mãe, sentada na cadeira ao lado, observava-a com olhos marejados. Você está linda, minha filha. Ana sorriu nervosamente. Estou apavorada, mãe. É natural. Está entrando em um mundo novo. Carmen pegou sua mão. Mas lembre-se, seu valor não está nas roupas que veste ou nos lugares que frequenta. Está no que carrega dentro de si. O carro enviado por Rafael chegou pontualmente. Quando Ana desceu as escadas, encontrou-o esperando no hall de entrada, elegante em seu terno escuro. A expressão em seu rosto ao vê-la descendo as escadas valeu cada momento de ansiedade, uma mistura de surpresa, admiração e algo mais profundo que ela não conseguia nomear. Você está deslumbrante, ele disse simplesmente oferecendo o braço. A viagem até Salvador durou pouco mais de 1 hora. Rafael usou o tempo para preparar Ana sobre as pessoas que encontrariam, as conexões políticas e econômicas, os potenciais apoiadores para o centro. Ana ouvia atentamente, grata pela distração que mantinha sua mente afastada da crescente consciência da proximidade física dele no espaço confinado do carro. O Hotel da Bahia, onde o evento seria realizado, era um edifício imponente no centro histórico de Salvador. Ao entrarem no salão ricamente decorado, Ana sentiu todos os olhares voltarem-se para eles. Rafael Müller raramente comparecia a eventos sociais e nunca acompanhado. Sua presença, com uma desconhecida a tiracolo, causava inevitável comoção. Respire fundo, ele murmurou sentindo a tensão dela. Você não deve nada a ninguém aqui. As primeiras apresentações foram um teste de fogo. Ana apertou mãos, sorriu, respondeu perguntas educadamente, sempre consciente dos olhares avaliativos, dos sussurros quando se afastavam. Algumas das mulheres, esposas ou filhas de fazendeiros, mal disfarçavam o desdém ao notar suas origens, humildes, que nenhuma roupa cara conseguia esconder completamente. Foi durante uma dessas interações desconfortáveis que a primeira bomba explodiu. Rafael, querido, que surpresa vê-lo aqui. Uma mulher elegante, de aproximadamente 50 anos, aproximou-se com falsa cordialidade. Helena, Rafael cumprimentou-a friamente. Não sabia que estaria em Salvador. Cheguei ontem do Rio. Seu pai ficaria tão feliz em vê-lo participando finalmente da sociedade. Virou-se para Ana, examinando-a de cima a baixo com um olhar penetrante. E quem é sua amiga? O tom ao dizer amiga deixava claro o que insinuava. Esta é Ana Lúcia Silva, coordenadora da Casa de Apoio Santo Antônio. Rafael apresentou-a formalmente. Ana, esta é Helena Müller, minha madrasta. Ana sentiu o chão sumir sob seus pés. Madrasta? Rafael nunca mencionara a família. Muito, menos uma madrasta. Estendeu a mão automaticamente, sentindo o aperto fraco e rápido de Helena. Encantada em conhecê-la, senhora Müller. Casa de Apoio Santo Antônio? Aquele projeto antiquado do seu avô que você insistiu em ressuscitar? Helena dirigiu-se a Rafael
ignorando completamente Ana. Sempre achei um desperdício de dinheiro. Mas seu pai era sentimental demais para fechá-lo definitivamente. Rafael manteve a compostura, embora Ana pudesse sentir a tensão em seu braço. O centro está mais ativo que nunca, graças à excelente administração de Ana. Helena sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Imagino que sim. Rafael sempre teve um talento para encontrar pessoas dispostas a fazer qualquer coisa por ele. O insulto velado fez Ana enrijecer. Antes que Rafael pudesse intervir, ela respondeu com uma calma que surpreendeu a si mesma. Na verdade, Sra. Müller, recusei o convite do Sr. Rafael 2 vezes antes de aceitá-lo, não por falta de gratidão, mas por duvidar de minhas próprias capacidades. Foi ele quem insistiu que eu tinha algo valioso a oferecer. Helena piscou, claramente desarmada pela resposta direta. Rafael aproveitou o momento para afastá-las dali, com uma desculpa educada sobre precisarem cumprimentar outros convidados. Sinto muito por isso, ele murmurou, enquanto caminhavam para o outro lado do salão. Deveria ter lhe avisado sobre... Helena, há mais segredos familiares que eu deveria saber? Ana perguntou, ainda abalada pelo encontro. Rafael suspirou profundamente. Muitos, e prometo contar todos, mas não aqui, não agora. O restante da noite foi uma montanha-russa emocional. Por um lado, Ana conheceu pessoas genuinamente interessadas no trabalho do centro, potenciais doadores e apoiadores. Por outro, enfrentou mais olhares de desaprovação, mais comentários sussurrados, mais insinuações sobre sua relação com Rafael. Ao final do jantar, durante os discursos formais, Rafael foi chamado ao palco improvisado para falar sobre seu apoio a causas sociais. Para surpresa de Ana, ele a chamou para juntar-se a ele. Esta é Ana Lúcia Silva, apresentou-a ao público. A mulher que está transformando a Casa de Apoio Santo Antônio em um modelo de assistência social para toda a região. Uma mulher que, de origens humildes, ensina-nos diariamente o verdadeiro significado de nobreza. Ana, paralisada pelo nervosismo, conseguiu apenas sorrir e agradecer brevemente antes que pudessem deixar o palco. Mas o gesto de Rafael foi claro para todos os presentes. Ela não era uma acompanhante qualquer, mas alguém a quem ele respeitava profissionalmente. Na viagem de volta, um silêncio pesado pairava entre eles. Ana olhava pela janela, absorvendo tudo o que acontecera, todas as revelações, todas as emoções contraditórias. Você está bem? Rafael finalmente perguntou, tocando levemente sua mão. Ana virou-se para encará-lo. Quem é você, Rafael? Realmente? Ele sustentou seu olhar por um longo momento antes de responder. Um homem dividido entre o legado que herdei e o mundo que quero construir. Um homem que encontrou em você algo que pensou não existir mais, autenticidade. Sua mão ainda repousava sobre a dela, um toque suave, mas significativo. Um homem que está, como você disse, entre 2 mundos. Ana não retirou a mão. Pela primeira vez, permitiu-se reconhecer o que vinha crescendo entre eles desde aquele primeiro encontro, junto ao curral abandonado. Uma conexão que transcendia classes sociais, backgrounds, experiências de vida. Algo fundamentalmente humano e inegavelmente poderoso. Seus segredos familiares, ela murmurou. Preciso conhecê-los antes que isso entre nós vá mais longe. Rafael assentiu, compreensivo. Amanhã, levarei você para conhecer a sede da fazenda, e lá contarei tudo. Quando o carro parou diante da casa de apoio, ele desceu para abrir a porta para ela. Na soleira da entrada, sob a luz suave da varanda, seus olhares se encontraram novamente. Por um momento, Ana pensou que ele a beijaria. Uma parte dela desejava isso com uma intensidade que a assustava. Mas Rafael apenas levou sua mão aos lábios, em um gesto cavalheiresco. Boa noite, Ana. E obrigado por sua coragem esta noite. Boa noite, Rafael. Ela respondeu, sentindo que estava à beira de um precipício, prestes a mergulhar em águas desconhecidas. Entrou em casa com o coração acelerado e a mente fervilhando de perguntas. Que segredos Rafael guardava? Que passado sombrio envolvia sua família? E mais importante, estaria ela pronta para mergulhar de cabeça no mundo dele,
com todos os seus desafios e complicações? A resposta viria no dia seguinte, quando finalmente conheceria a história completa do homem que havia transformado sua vida. A fazenda Aurora era um mundo à parte. Quando o carro cruzou os imensos portões de entrada na manhã seguinte, Ana não pôde conter um suspiro de admiração. Uma avenida ladeada por mangueiras centenárias conduzia à sede, uma construção majestosa em estilo colonial, com varandas amplas e janelas altas. Jardins meticulosamente cuidados cercavam a casa principal, e ao longe podia-se avistar pastos verdejantes onde cavalos de raça pastavam tranquilamente. Era como entrar em outro século, em uma realidade que existia apenas em livros ou filmes. Rafael dirigia em silêncio, observando ocasionalmente as reações de Ana pelo canto do olho. Vestia roupas simples hoje. Calça de algodão, camisa branca de mangas dobradas, botas de montaria. Mas nem por isso parecia menos imponente. Havia uma tensão evidente em sua postura, como se o que estava prestes a revelar lhe pesasse enormemente. Estacionou diante da casa principal e abriu a porta para Ana. Bem-vinda à Alvorada. Ana desceu sentindo-se imediatamente deslocada. Seu vestido simples de algodão e suas sandálias modestas pareciam inadequados para aquele cenário de opulência. Essa impressionante, foi tudo o que conseguiu dizer. Rafael sorriu levemente. Foi construída por meu tataravô há quase 200 anos. Cada geração acrescentou algo, mudou detalhes, mas a essência permanece a mesma. Conduziu-a pelos degraus da entrada, onde uma governanta idosa os aguardava. Dona Eulália, esta é Ana Lúcia Silva, coordenadora da Casa de Apoio. A senhora de cabelos grisalhos e postura impecável fez uma pequena mesura. Seja bem-vinda, senhorita Silva. O café está servido na varanda dos fundos, como o senhor solicitou. Rafael agradeceu e guiou Ana através de salões amplos decorados com móveis antigos e obras de arte valiosas. Retratos de família ocupavam paredes inteiras. Homens austeros e mulheres de olhar distante, todos com o mesmo porte, altivo que Rafael herdara. A varanda dos fundos oferecia uma vista deslumbrante dos jardins e, ao longe, do rio que cortava a propriedade. Uma mesa estava posta com uma refeição leve. Frutas frescas, pães, bolos, café, sucos. Ana sentou-se, ainda tomada pela grandiosidade do lugar. Agora entendo por que se sente entre dois mundos, comentou enquanto Rafael servia café para ambos. Crescer em um lugar assim com tanto peso histórico, Rafael assentiu, seu olhar perdendo-se na paisagem. A Alvorada é tanto um privilégio quanto um fardo. Carrega consigo não apenas riqueza, mas responsabilidades, expectativas, tradições. Fez uma pausa tomando um gole de café. E segredos, muitos segredos. Ana esperou pacientemente. Sabia que aquele era um momento crucial, que o que viria a seguir definiria o rumo de sua relação com Rafael, fosse ela qual fosse. Meu pai, Alberto Müller, era o herdeiro perfeito. Rafael começou, sua voz baixa e controlada. Inteligente, carismático, respeitado por todos. Casou-se jovem com minha mãe, Elisa, filha de uma família tradicional de Salvador. Eu nasci um ano depois, o filho único, o futuro da dinastia. Sorriu sem humor. O problema é que meu pai tinha uma vida dupla. Enquanto mantinha a imagem de fazendeiro respeitável, envolveu-se com negócios questionáveis. Ana franziu o senho. Que tipo de negócios? Contrabando, principalmente. Usava a posição social e os contatos políticos para facilitar a entrada de mercadorias ilegais pelo porto de Salvador. Nada violento na superfície, mas profundamente corrupto. Rafael levantou-se, caminhando até a balaustrada da varanda. Minha mãe descobriu quando eu tinha 15 anos. Confrontou-o. Ameaçou denunciá-lo se não parasse. Uma semana depois, sofreu um acidente enquanto cavalgava. Ana levou a mão à boca, horrorizada. Seu pai... Nunca pude provar, Rafael, interrompeu rapidamente. E oficialmente, foi apenas uma queda infeliz. Mas eu conhecia minha mãe. Era uma amazona excelente desde a infância. Aquele tipo de acidente seria praticamente impossível para ela. Voltou a sentar-se, os olhos fixos em Ana. 3 meses depois, meu pai casou-se com Helena,
uma mulher 20 anos mais jovem que ele, ambiciosa e fria. Juntos expandiram tanto os negócios legítimos quanto os obscuros. E você? Ana perguntou suavemente. Onde estava nesse meio tempo? Fui enviado para estudar na Europa, faculdade de administração em Lisboa, depois um mestrado em Londres. Acho que meu pai queria me manter longe, sabendo que eu suspeitava dele. Ou talvez apenas estivesse me preparando para eventualmente assumir todos os seus negócios. A amargura em sua voz era palpável. Voltei quando completei 25 anos, formado, supostamente pronto para trabalhar ao lado dele. Foi quando conheci o lado mais sombrio da Alvorada. Fez uma pausa, como se reunisse coragem para continuar. Descobri que parte dos negócios envolvia lavagem de dinheiro através de projetos sociais. Instituições de caridade que existiam apenas no papel, fundações fantasmas, inclusive a Casa de Apoio Santo Antônio, criada originalmente por meu avô com intenções genuínas, mas que meu pai havia transformado em mais uma fachada. Ana sentiu um calafrio. O centro que agora coordenava, onde pessoas reais encontravam abrigo e esperança, havia sido uma vez parte de um esquema criminoso. O que você fez? Confrontei-o, assim como minha mãe havia feito anos antes. Mas eu não era ingênuo. Reuni provas, documentos, gravações. Ameacei levar tudo à Polícia Federal se ele não se afastasse completamente de tudo, se não me permitisse limpar o nome da família. Rafael respirou fundo, o rosto contraído pela lembrança dolorosa. Foi a pior briga da minha vida. Ele me chamou de traidor, fraco, ingrato. Disse que eu estava cuspindo no legado que ele construíra. Helena estava lá assistindo a tudo com aquele sorriso frio que você conheceu ontem. E então? Ana perguntou, completamente absorta na história. Então meu pai teve um infarto fulminante ali mesmo na minha frente. Rafael respondeu, a voz embargada pela primeira vez. Desabou no meio da discussão. Tentei socorrê-lo, chamei uma ambulância, mas foi tarde demais. Ana estendeu a mão instintivamente, tocando a dele sobre a mesa. Não foi sua culpa, Rafael. Racionalmente sei disso. Emocionalmente. Deu de ombros. É um peso que carrego. Nos últimos 5 anos tenho me dedicado a reconstruir o legado da família, a transformar a Alvorada em algo de que possa me orgulhar. Desfiz todos os negócios ilícitos, colaborei discretamente com as autoridades para desmantelar as redes de contrabando sem expor publicamente o nome da família e redirecionei os recursos para causas legítimas. Como a Casa de Apoio, Ana completou, compreendendo finalmente. Exatamente. Ressuscitei o projeto original do meu avô, mas com propósito genuíno desta vez. Quando a reestruturei, prometi a mim mesmo que encontraria alguém íntegro para administrá-la, alguém que não fosse corrompido pelo dinheiro ou poder. Um sorriso suave iluminou seu rosto. E então, o destino colocou você no meu caminho. Hannah absorveu tudo em silêncio por alguns momentos. A história era complexa, dolorosa, cheia de nuances que explicavam tanto sobre Rafael, sua seriedade, sua distância da sociedade local, seu comprometimento quase obsessivo com a transparência nos negócios da fazenda. E Helena perguntou finalmente, por que ainda está presente na sua vida depois de tudo? Infelizmente, meu pai deixou-lhe uma parte considerável das ações da empresa. Não posso simplesmente cortá-la da minha vida sem consequências legais e financeiras significativas. Além disso, hesitou. Ela sabe demais. Poderia destruir a reputação da família completamente se quisesse. Então vocês mantêm uma trégua desconfortável. Exatamente. Ela vive principalmente no Rio de Janeiro, com o dinheiro da família, mas sem poder de decisão nos negócios. Em troca, mantém discrição sobre o passado. Rafael olhou diretamente nos olhos de Ana. Agora você sabe tudo. Os segredos, as sombras, o fardo que carrego. Entenderia perfeitamente se quisesse distância de tudo isso. Ana manteve o olhar firme. Por que está me contando tudo isso agora? Porque... Rafael hesitou. Algo raro em um homem geralmente tão seguro. Porque o que sinto por você transcende qualquer relação profissional. E não poderia permitir que isso avançasse sem que você conhecesse toda a verdade. O coração de Ana acelerou.
Era a primeira vez que ele verbalizava, ainda que indiretamente, os sentimentos que vinham crescendo entre eles. E o que exatamente você sente por mim, Rafael? Ele levantou-se novamente, visivelmente desconfortável com a vulnerabilidade do momento. Caminhou até ela e estendeu a mão, convidando-a a levantar-se também. Venha, quero lhe mostrar algo. Conduziu-a pelos jardins, seguindo uma trilha que descia suavemente até o rio que cortava a propriedade. Ali, sob a sombra de uma enorme mangueira, havia um pequeno banco de madeira, simples e desgastado pelo tempo, contrastando com a opulência do resto da fazenda. Este era o lugar favorito da minha mãe, Rafael explicou, sentando-se e convidando Ana a fazer o mesmo. Ela dizia que aqui, longe da casa grande, podia respirar livremente, ser ela mesma sem o peso do sobrenome Müller. O rio corria tranquilo, à frente deles, suas águas claras refletindo o sol da manhã. Era um local de paz, de simplicidade em meio à grandiosidade da fazenda. Minha mãe costumava dizer que as pessoas são como rios, Rafael continuou, olhando para a correnteza. Alguns são rasos, transparentes, fáceis de ler. Outros são profundos, com correntes fortes sob a superfície aparentemente calma. Virou-se para Ana. Você, Ana Lúcia Silva, é o rio mais profundo que já conheci. Ana sentiu o rosto esquentar sob o olhar intenso dele. Não sou tão complexa assim, Rafael. Não é uma questão de complexidade, mas de profundidade, de autenticidade, de força interior que não precisa ser exibida para existir. Pegou as mãos dela entre as suas. Quando o encontrei ferido naquela manhã, oferecendo água sem fazer perguntas, sem esperar reconhecimento, vi algo que pensei não existir mais neste mundo. Bondade genuína, sem cálculos ou interesses. Ana sorriu levemente. Foi apenas um gesto simples. Simples, mas revelador. E cada dia desde então só confirmou minha primeira impressão. A forma como você cuida da sua mãe, como assumiu o centro com determinação apesar do medo, como enfrentou Helena ontem à noite sem perder a compostura. Aproximou-se um pouco mais. Ana, estou apaixonado por você. E aterrorizado por isso. A confissão, feita com uma vulnerabilidade que Ana jamais esperaria de um homem como Rafael Müller, deixou-a momentaneamente sem palavras. Seu coração batia tão forte que tinha certeza que ele poderia ouvi-lo. Aterrorizado por quê? Conseguiu finalmente perguntar. Porque você merece muito mais do que posso oferecer. Porque trago comigo um nome manchado, um passado sombrio, complicações, que nunca pediu para enfrentar. Soltou suas mãos e levantou-se, dando alguns passos em direção ao rio. Porque tenho medo de que meu mundo acabe corrompendo o seu, assim como corrompeu tudo o que meu pai tocou. Ana levantou-se também, reunindo uma coragem que não sabia possuir. Caminhou até ele e gentilmente tocou seu braço, fazendo-o virar-se, para encará-la. Rafael, você me tirou da invisibilidade, me deu propósito, me mostrou capacidades que eu mesma desconhecia, mas não me transformou em outra pessoa. Continuo sendo Ana, a mesma que ofereceu água a um estranho ferido sem pedir nada em troca. Segurou o rosto dele entre as mãos, um gesto de intimidade que nunca havia usado antes. Não tenho medo do seu passado, tenho medo apenas de não viver plenamente o presente. Rafael cobriu as mãos dela com as suas, os olhos escuros fixos, nos dela com uma intensidade quase dolorosa. Tem certeza disso, Ana? Porque uma vez que dermos este passo não haverá volta. Helena, a sociedade local, todos farão de tudo para nos separar, para convencê-la de que não pertence ao meu mundo. Ana sorriu, sentindo uma segurança nova, uma certeza que vinha das profundezas de seu ser. Não pertenço mesmo, nem você, pertence ao meu. Talvez seja a hora de criarmos nosso próprio mundo, um que não seja definido por sobrenomes ou origens, mas pelo que construímos juntos. Rafael não respondeu com palavras. Inclinou-se lentamente, dando a ela tempo para recuar, se quisesse. Mas Ana não recuou. Fechou os olhos quando os lábios dele encontraram os seus, em um beijo suave, quase reverente, que rapidamente se aprofundou, carregando toda a intensidade dos sentimentos que haviam crescido entre eles desde aquele primeiro encontro. Quando finalmente se separaram ambos ofegantes,
Rafael apoiou sua testa contra a dela. Isso vai complicar tudo, murmurou. A forma como as pessoas vão olhar para você, as fofocas, os julgamentos. Já vivi uma vida inteira sendo invisível, Ana respondeu. Posso suportar alguns olhares de desaprovação agora. Rafael riu baixinho, um som raro e precioso. Você é mais forte do que imagina, Ana Lúcia Silva. Nós dois somos, ela respondeu, entrelaçando seus dedos aos dele. Caminharam de volta para a casa principal, de mãos dadas, conscientes de que aquele simples gesto seria notado e comentado por todos os funcionários da fazenda e logo por toda a região. Mas havia uma nova determinação em ambos, uma certeza compartilhada de que o que tinham encontrado um no outro valia qualquer desafio que viesse pela frente. Nas semanas que se seguiram, a relação entre Ana e Rafael tornou-se o assunto principal em todas as rodas sociais da região. Helena, como esperado, fez o possível para desacreditar Ana, espalhando insinuações de que ela era uma oportunista que havia seduzido Rafael para ascender socialmente. Mas, para surpresa de ambos, muitas pessoas reagiram positivamente à notícia, especialmente aqueles que conheciam Ana através de seu trabalho no centro, que haviam testemunhado sua dedicação genuína e sua integridade inabalável. O centro, longe de ser prejudicado pelos rumores, ganhou ainda mais visibilidade. Doações aumentaram, voluntários apareceram e mais mulheres em situação vulnerável foram encaminhadas para o abrigo. Ana canalizou toda a sua energia para expandir os programas, implementar cursos profissionalizantes, criar parcerias com empresas locais para oferecer empregos às residentes. E cada conquista, cada vida transformada, era uma resposta silenciosa àqueles que duvidavam de suas intenções ou capacidades. Rafael, por sua vez, enfrentou com firmeza as pressões do círculo social a que pertencia. Quando um antigo amigo de seu pai sugeriu que ele estava desperdiçando seu potencial com uma caipira, Rafael rompeu publicamente relações com ele. Quando Helena tentou interferir nos negócios da fazenda, aproveitando-se da distração que o novo relacionamento supostamente causava, Rafael contratou auditores independentes para revisar todas as contas, demonstrando que, longe de estar distraído, estava mais vigilante do que nunca. 6 meses após aquela conversa à beira do rio, Rafael levou Ana de volta ao mesmo local. O sol se punha no horizonte, pintando o céu em tons de laranja e rosa, refletindo-se nas águas tranquilas. Foi aqui que nos beijamos pela primeira vez, ele relembrou, segurando a mão dela enquanto caminhavam pela margem. O lugar favorito da sua mãe, Ana acrescentou com um sorriso. Tenho algo para lhe mostrar, Rafael disse, conduzindo-a um pouco mais adiante, onde uma pequena clareira se abria entre as árvores. Ali, para surpresa de Ana, uma mesa estava posta para um jantar íntimo, com velas, flores e uma garrafa de vinho decantando. O que é isso? Ela perguntou, encantada com o cenário romântico. Rafael sorriu, aquele sorriso que ainda fazia o coração dela acelerar. Um jantar especial para comemorar 6 meses, desde que tive a coragem de confessar meus sentimentos. Ana sentou-se na cadeira que ele puxou para ela, admirando a elegância simples do arranjo. Não precisava de tudo isso. Queria algo especial mais longe dos olhares curiosos, dos salões formais, das convenções sociais. Serviu vinho para ambos e ergueu sua taça em um brinde. A nós, Ana. Há 2 rios que se encontraram contra todas as probabilidades. Ana tocou sua taça na dele, emocionada com o simbolismo do momento. Jantaram tranquilamente, conversando sobre os avanços no centro, sobre os planos para o futuro, sobre a melhora contínua de Carmen, que agora não apenas caminhava com a ajuda de uma bengala, mas havia começado a ensinar trabalhos manuais para as residentes mais jovens do centro. Ao final da refeição, quando a última luz do dia já havia desaparecido, dando lugar a um céu estrelado, Rafael levantou-se e estendeu a mão para Ana. Venha, quero mostrar mais uma coisa. Conduziu-a até a beira do rio, onde a lua cheia se refletia na água como um disco prateado. Ali, sob o céu aberto, ajoelhou-se diante dela. Ana Lúcia Silva, a mulher que me ensinou o verdadeiro significado de nobreza, que trouxe luz para um nome manchado por sombras,
que me mostrou que é possível reconstruir um legado sobre bases de integridade e amor. Tirou do bolso uma pequena caixa de veludo azul. Você me daria a honra de se tornar minha esposa. Ana sentiu lágrimas silenciosas escorrerem pelo rosto enquanto Rafael abria a caixa, revelando um anel delicado, com uma única pedra que brilhava à luz da lua. Não era ostentoso como poderia ser, conhecendo a fortuna dos Müller. Era elegante, discreto, perfeitamente alinhado com sua personalidade. Rafael. Sua voz falhou pela emoção. Sei que talvez seja cedo, que ainda temos muito a descobrir. Um sobre o outro, muitos desafios a enfrentar. Ele continuou nervoso diante do silêncio dela. Mas tenho certeza do que sinto, do que construímos juntos, do futuro que podemos criar. Ana interrompeu-o, ajoelhando-se também, ficando ao nível dos olhos dele. Sim, Rafael Müller, sim, eu me casarei com você. A alegria no rosto dele valia cada momento difícil que haviam enfrentado, cada olhar de desaprovação, cada sussurro maldoso. Rafael deslizou o anel em seu dedo, com mãos ligeiramente trêmulas, antes de puxá-la para um beijo profundo, carregado de promessas para o futuro. O casamento, realizado 3 meses depois, não foi o evento social grandioso que se esperaria de um Müller. Foi uma cerimônia íntima, realizada nos jardins da casa de apoio, com a presença apenas das pessoas verdadeiramente importantes na vida deles. Carmen, Dona Josefa, que havia se mudado para o centro para ficar mais próxima de sua amiga, as residentes e funcionários do centro, e os poucos amigos que Rafael considerava genuínos. Helena recusou-se a comparecer, para alívio de todos. O juiz de paz, um homem idoso que conhecera o avô de Rafael, conduziu a cerimônia sob uma pérgola decorada com flores do campo, as mesmas que Ana colhia quando criança nos arredores de Pedra Branca. Vestida com um vestido simples, mas elegante, de cetim branco, Ana caminhou até o altar improvisado apoiada no braço de Dr. Oliveira, que se tornara uma figura paterna para ela nos últimos meses. Rafael a esperava, com uma expressão de admiração e amor que fez todos os presentes sorrirem. Quando trocaram votos, não houve palavras rebuscadas ou promessas grandiosas, apenas a verdade simples e poderosa de 2 corações que haviam encontrado um no outro, a complementação que nem sabiam buscar. Da água que você me ofereceu naquele dia, nasceu um rio que nos trouxe até aqui, Rafael disse, sua voz embargada pela emoção. E prometo que esse rio nunca secará, que cuidarei dele com o mesmo cuidado e pureza com que você cuidou de mim quando eu não era nada além de um estranho ferido. Ana, com lágrimas nos olhos, respondeu: prometo ser sempre a mesma Ana que conheceu naquele dia. Não a coordenadora, não a esposa de um Müller, mas a mulher que enxerga além das aparências, que acredita na bondade mesmo quando o mundo parece negá-la, que constrói pontes onde outros veem apenas abismos. Quando o juiz os declarou marido e mulher, o aplauso espontâneo que irrompeu entre os presentes não era apenas pela união de 2 pessoas, mas pela celebração de uma história que provava que, às vezes, os rios mais improváveis podem convergir, formando correntes poderosas, capazes de mudar paisagens inteiras. Após a cerimônia, durante a recepção simples realizada no refeitório do centro, transformado com decorações delicadas para a ocasião, Carmen aproximou-se do casal, apoiada em sua bengala. Minha filha, disse, com lágrimas nos olhos, quando você me trouxe água naquele dia em que o Rafael estava ferido, eu pensei, essa menina tem um coração maior que o mundo. Agora vejo que esse coração encontrou um igual para compartilhar sua grandeza. Abraçou a filha e depois o genro com uma força surpreendente para alguém que, há pouco mais de 1 ano, estava confinada a uma cama. Cuidem um do outro e continuem cuidando dos outros, como sempre fizeram. A festa prolongou-se até o anoitecer, com música, dança e a alegria autêntica de pessoas que celebravam não apenas um casamento, mas a transformação de muitas vidas. Quando os últimos convidados se retiraram, Rafael conduziu Ana até o carro que os levaria para uma lua de mel simples no litoral baiano, não em resorts luxuosos, mas em uma pequena pousada à beira-mar, onde poderiam desfrutar da companhia.
um do outro longe de olhares curiosos. Antes de partirem, pararam na entrada do centro, olhando para o edifício iluminado que representava tanto em suas vidas. Quem diria, Ana murmurou, recostando-se no peito de Rafael, que aquele jarro d'água nos traria até aqui? Rafael abraçou-a por trás, apoiando o queixo em seu ombro. A água, quando vem da mão certa, vale mais que ouro. Repetiu as palavras que havia dito naquele dia transformador em pedra branca. E quem partilha a água em silêncio merece viver entre os grandes. Ana virou-se em seus braços, olhando nos olhos do homem que agora era seu marido. Não preciso viver entre os grandes, Rafael. Só preciso viver ao seu lado, construindo algo que valha a pena. E construiremos, ele prometeu, antes de beijá-la sob o céu estrelado do sertão baiano, enquanto o futuro se abria diante deles, vasto e promissor, como um rio que finalmente encontra o mar. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Ana e Rafael tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na clicando no link à sua esquerda. Se gostaram desta narrativa, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e do amor. Aguardamos vocês nos comentários para saber o que acharam desse romance entre uma mulher simples e um poderoso fazendeiro. Que outras histórias de amor improvável vocês gostariam de ouvir? Compartilhem conosco.